Vou te dar uma dica agora extremamente importante para você que pretende fazer vestibular ou que pretende fazer o Enem, mais especificamente para o Enem, já que no Enem nós temos questões transdisciplinar. A prova de ciências humanas, ela costuma relacionar disciplinas entre si, história com geografia, filosofia com sociologia, geografia com sociologia, enfim. A dica que vou te dar agora é uma dica que envolve um conteúdo próprio da geografia, também da sociologia e um conteúdo que nós relacionaremos com história. Então vem comigo, fica até o final desse vídeo e se liga nessa dica desses conteúdos que sempre, absolutamente sempre estão na prova do Enem, que estão sempre nas provas dos vestibulares Brasil afora. Fica ligado nessa dica, esse vídeo é curtinho para você que está querendo dicas para acertar questões na prova das ciências humanas, na prova que envolva humanidade, geografia, história, filosofia, sociologia, enfim, vem comigo, fica até o fim desse vídeo. Fala galera, tudo bem? Beleza? Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações para estar sempre recebendo dicas novas, aulas novas, conteúdos novos que a gente está sempre postando aqui. E não deixa de compartilhar esse vídeo com teus amigos, amigas no WhatsApp que também estão se preparando para o Enem ou para vestibulares Brasil afora. Não deixa de dar o like aqui antes mesmo que acabe esse vídeo. Não esquece de dar o like, isso ajuda bastante o nosso canal, e comenta à vontade, pode dar sugestões de vídeo, pode pedir algum conteúdo aqui que você queira aula, pode colocar dúvidas, enfim, fica à vontade para comentar do teu jeito, da forma que você bem entender, pode até criticar se você não curtir essa dica. Mas a dica de hoje é uma dica sobre Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, e a gente vai fazer uma correlação entre o Toyotismo e a crise de 1929, que foi uma das maiores crises econômicas que o mundo já viu, se não a maior crise econômica que o mundo já viu. Um conteúdo de geografia, de sociologia também e outro conteúdo de história. Não é nunca repetitivo a gente estar falando que o Enem ele correlaciona as disciplinas, os diversos conteúdos, e você tem que estar ligado. Não vence na prova do Enem quem tem a maior capacidade de decorar conteúdos. A prova deixou de ser conteudista. Não vence quem tem mais conteúdo, vence aquele que tem a maior capacidade de correlacionar temas, de linkar os temas estudados em sala de aula, nos vídeos de YouTube e os temas de atualidade, em correlacionar fatos. E é isso que a gente vai fazer nessa dica de hoje. Mas antes de mais nada, deixa eu chamar a tua atenção. Aqui eu não vou lhe explicar de forma aprofundada o que é o Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, nem o que é a crise de 1929. Nós temos aulas aqui no canal só sobre esses temas. Tem uma aula onde eu trato de forma aprofundada o que é o Taylorismo, o Fordismo, o Toyotismo. Tem aula também sobre a crise de 1929, tem aula sobre regimes totalitários, crise de 29, em filosofia política na contemporaneidade. Você pode viajar no canal, navegar à vontade e se deliciar com os diversos temas. Aqui vai ser um vídeo curtinho para dica pontual. Então, quando a gente falar de Taylorismo, Fordismo ou Toyotismo, se você ainda não sabe, nós estamos falando de modelos de produção industrial próprios do século XX. O primeiro deles foi o Taylorismo, ainda no século XIX, passagem do século XIX para o século XX, mas sempre lembra no século XX desses modelos de produção industrial. Qual era o objetivo? Maximizar os lucros, ter cada vez mais lucros com o menor custo de produção. Então nós estamos falando em modos de produção que tinham como objetivo ter custos cada vez mais barateados, custos cada vez menores no processo de produção e lucros cada vez mais volumosos. Então já fica aqui uma sacada para você. Tem um vídeo aqui sobre o Gramsci, que é que ele falou acerca do Taylorismo e do Fordismo, como ele faz uma dura crítica ao Taylorismo e Fordismo. Te convido a assistir, porque se cair num tema de redação ou alguma questão sobre a crítica ao Taylorismo e Fordismo, você pode se dar muito bem ao assistir a dica da crítica ao Taylorismo e Fordismo, que agora nesse vídeo eu
o não farei. Então vamos lá, o Taylorismo e o Fordismo são quase que irmãos siameses, próximos um do outro. O Taylorismo e o Fordismo enfatizaram basicamente os princípios de fabricação. Retomo, diminuir os custos de produção e aumentar a produção, a produtividade e, consequentemente, aumentar os lucros, os ganhos. Você vai ler em um livro ou outro e aí vai tratar o Taylorismo e o Fordismo como modelos de produção que buscavam aumentar a produção com menor custo. Mas aí você tem que estar ligado, aumentar a produção por si só não existe. Qual é o objetivo de se aumentar a produção minimizando os custos? Ter lucros mais elevados, mais volumosos. Então essa era a cartilha do Taylorismo e do Fordismo. Primeiro nós tivemos o Taylorismo, que vem do nome de Taylor, seu fundador, digamos assim, e o Fordismo de Henry Ford. Não precisa lembrar disso, que isso é decoreba puro, os vestibulares não cobram mais isso. Você precisa compreender como se dá esses modos de produção e depois ir lá no nosso vídeo e ver a crítica a esses modelos de produção industrial, porque eles transformaram a humanidade, transformaram a forma como a humanidade produz, impactaram no mundo todo e por isso caem sempre nos vestibulares, impactaram na forma, no modelo, nos moldes de produção no mundo todo. Primeiro com o Taylorismo, que tinha como perspectiva iniciar o estudo da mão de obra na produção industrial. Os caras pegaram a ciência e disseram assim: vamos entender a produção, vamos usar a metodologia científica para acelerar a produção com custos cada vez mais baixos. Então, por exemplo, uma sacada para lembrar do Taylorismo é o cronômetro. Cronometrava-se cada atividade de cada trabalhador para que esse trabalhador produzisse cada vez mais em uma menor quantidade de tempo. Então, no Taylorismo buscava-se aumentar o lucro e diminuir o custo da produção, fragmentando o trabalho, os processos de trabalho. Deixa eu te explicar de outra forma. É como se cada trabalhador exercesse somente uma função para ser mais rápido, mais acelerado. Por exemplo, um trabalhador aperta o parafuso, o outro só encaixota, o outro só empurra para o caminhão. Digamos assim, cada um exerce só uma função como se fosse quase que uma máquina. Vai aqui já um prelúdio de uma crítica ao Taylorismo. Compreende? É como se cada trabalhador fosse tratado como se fosse uma máquina. Eles fragmentavam, dividiam as tarefas e botavam cada um para fazer somente uma tarefa específica para aumentar a produção, diminuindo os custos dessa produção. Então tá aí uma grande dica para o Taylorismo, que também serve para o Fordismo e para o Toyotismo. Trata-se de uma produção em massa, de produção em grande escala, de uma produção em série. Então o trabalhador já não se identifica mais no produto final, porque ele só faz uma das etapas do produto. Dica para se ligar no Taylorismo e no Fordismo: assistam Tempos Modernos de Charles Chaplin, o gênio da sétima arte, o gênio do cinema. Vocês vão ver como se dava o Taylorismo e o Fordismo, ou assistam a nossa aula para entender melhor. O Fordismo, a mesma coisa, mantém-se a partir de Henry Ford, e daí o nome Fordismo, essa perspectiva de trabalho fragmentado, só que já tem a inserção das máquinas. Vai ser inserido, por exemplo, a esteira rolante, há uma automação na produção, há um avanço em relação ao Taylorismo, mas continua sendo para a produção em massa, em grande escala, diminuir custo e aumentar a produção, logo aumentar a lucratividade, eram muito similares. Por exemplo, como eu falei da esteira rolante, ia passando os produtos e cada um fazia uma função distinta. Esse é o Fordismo, muito similar ao Taylorismo. Falou no Fordismo, lembrar da padronização dos produtos. Há uma padronização, uma produção em série, beleza? O Fordismo revolucionou a indústria automobilística. Lembrou de Henry Ford, logo pensa na Ford, nessa marca de automóveis tão conhecida aqui no Brasil. E esses modelos de produção industrial, tanto o Taylorismo quanto o Fordismo, impactaram no mundo todo e revolucionaram o modo de produção do mundo todo, a partir da fragmentação
valorização do trabalho, da busca de produtividade cada vez maior. Lembrar, por exemplo, do cronômetro no Taylorismo, que já falei nesse vídeo. Enfim, tá bem apressado para essa dica ser curtinha, mas você não esqueça que tem uma aula aqui só sobre esse tema. Já o toyotismo tem um avanço imenso em relação ao Taylorismo e ao Fordismo. Toyotismo vem da empresa Toyota, então tem que lembrar também da indústria automobilística. Novamente, uma revolução na produção industrial. O toyotismo foi criado por Taishi Ono, mas nem grava esse nome, não precisa compreender como se deu o modelo de produção toyotista ou toyotismo e conseguir linkar, que é a grande sacada dessa dica, porque você não encontra isso nos livros de história, nem nas aulas que estão por aqui no YouTube, linkar o toyotismo à crise de 1929. Se você ficou até aqui, parabéns, agora vem a grande cereja do bolo, onde tem a dica de como relacionar o toyotismo à crise de 1929, assunto de geografia e sociologia com assunto de história. Então vamos nós. Quando falar em toyotismo, pensa sempre em uma produção de acordo com a demanda. O Taylorismo e o Fordismo produzia-se aceleradamente, aumentando a produção, uma produção em grande escala, uma produção em série, sem estar preocupado com a demanda. Essa é a grande diferença dos dois primeiros para o segundo, para o terceiro, né, no caso aqui, para o toyotismo, porque havia uma produção em grande escala para baratear os preços, consequentemente ter uma maior capacidade de venda, aumentar o lucro com um custo de produção mais baixo, ok? Isso no Taylorismo e no Fordismo. O que é que isso ocasionou no mundo? Muita produção, muita demanda de produto e ausência de mercado comprador. Em 1929, nos Estados Unidos, e aí a gente tem que lembrar que Taylor é americano, o Henry Ford. Então, lá nos Estados Unidos, que era a maior potência econômica no mundo, vale lembrar ou buscar a informação do motivo pelo qual os Estados Unidos se transformou na maior potência econômica no mundo. Tem aqui uma dica Enem só sobre isso. Então, os Estados Unidos já era a maior potência econômica do mundo e vai quebrar no famoso crash, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, o que ficou conhecido como a maior crise econômica que o mundo já teve. Estados Unidos quebrando, maior economia do mundo, o mundo todo quebra também, com um efeito dominó, e a crise econômica se espalha para o mundo todo. Por que essa crise econômica? Entre outros fatores e motivos, um dos mais importantes é porque havia um aumento de produção e não tinha mercado consumidor, tinha muito produto em estoque e não tinha quem comprar. Então os papéis das empresas perderam valor, havendo então a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então o cara tinha um papel de uma empresa que valia X e da noite para o dia ela valia Y, valia quase nada. Muito suicídio nessa época, crise que apavorou o mundo todo. Hugo, o que tem a ver o toyotismo com a crise de 1929? Ora, fica ligado, se a crise de 1929 foi uma crise por superprodução, logo o modelo de produção industrial do Taylorismo e do Fordismo não se adequava mais a essa nova realidade de produzir, sem que houvesse mercado consumidor, sem que houvesse uma preocupação com quem consumiria tais produtos que ficavam cada vez mais avolumados nos estoques. Então tinha estoque do produto, só que não tinha venda. No toyotismo vai haver a grande sacada, que é uma grande diferença para o Taylorismo e o Fordismo, porque vai ser uma produção sob demanda. Então só produz o necessário que se vende. Então só produz o necessário que tenha condições de escoar, tenha condições de se vender. Essa é a grande lição do toyotismo. Produção sob demanda, produção para o que há de demanda no mercado consumidor. O toyotismo é do Japão e esse modelo de produção, ele se afasta, ele se separa do modelo de produção ocidental, próprio da produção em grande escala do toyotismo e do Fordismo, e se adequa à nova formatação mundial pós-crise de 1929, que é não produzir demasiadamente ao ponto de não se ter mercado consumidor. Então perceba como a crise de 1929, essa crise econômica, impactou
mudou no modo de produção industrial. O toyotismo, por exemplo, é resultado, ou melhor, está dentro desse cenário, deste contexto de crise de 1929, de crise econômica. Enquanto o taylorismo e o fordismo produzia em grande demanda produtos iguais, abarrotando os estoques, isto é, fazendo com que os estoques ficassem cheios de produto, o toyotismo produzia pensados a partir de uma demanda. Isso reduzia os prejuízos e não sobrecarregava os estoques. Grande sacada de diferença do toyotismo para o taylorismo e o fordismo. Então, no toyotismo também há a perspectiva de aumentar a produção, diminuindo os custos, mas uma produção para uma determinada demanda e não uma produção desregulada ao ponto de superlotar os estoques. É uma produção mais comedida. É um modelo de produção industrial do Japão, lembrar da Toyota, lembrar dessa empresa de carros, a Toyota. Ok? Não deixa de conferir essa aula sobre taylorismo, toyotismo e fordismo que tem aqui no canal para aprofundar esse tema. Aqui só era essa dica e se liga nesse link entre toyotismo e crise de 1929, pois o toyotismo foi desenvolvido ali por volta de 1948, ou seja, 2 décadas somente após a crise de 1929. Então já se adequou a esse novo cenário mundial de receio com superprodução que havia gerado uma grande crise no mundo. Galera, se liga bem que a crise de 29 costuma cair muito no Enem, porque ela está num período de entreguerras. Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918, aí de 1918 a 1939, nós temos o entre guerras. No entre guerras a gente tem a crise de 29. Por que, professor, você está falando isso? Porque é importante lembrar que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial impactaram no mundo todo e caem muito no Enem, e esse período entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial é o período da crise de 1929 que impactou no mundo. Impactou, por exemplo, na produção industrial com o toyotismo. E aí eu não preciso lembrar vocês que o Japão, no qual o toyotismo surgiu, é um país imperialista que vai ser protagonista na Segunda Guerra Mundial, e é neste período de 1948 em diante, pós Segunda Guerra, digamos assim, que o toyotismo vai se expandir no mundo. Mas tem sim relação entre o toyotismo e a crise de 1929, porque o Japão está dentro do mundo, porque o modelo de produção industrial é um modelo mundial de impactos mundiais, portanto, que se relaciona com a crise anterior que teve de 1929. Espero que tenha entendido. Se não entendeu, manda aqui um comentário com a tua pergunta, com a tua sugestão. Enfim, não esquece, se não deu até agora, de dar o like. Se não se inscreveu no canal, se inscreve agora antes do fim desse vídeo. Um forte abraço, espero vocês nas próximas aulas.